O UFC pode chegar ao fim muito em breve, pela ingratidão de lutadores e ex-lutadores do UFC. Neste vídeo vamos falar sobre 3 processos judiciais que o UFC responde. Vamos falar um pouquinho sobre as consequências disso, como isso pode ser prejudicial principalmente para os futuros lutadores que se interessam um dia em entrar no UFC. Vamos trazer a opinião do Renato Moicano, ele deu uma opinião muito bacana sobre esse assunto quando ele estava entrevistando o Demian Maia. E eu vou dar minha opinião também sobre isso, e eu também quero saber a sua opinião. Fica até o final do vídeo, que esse vídeo tá bem legal e é um pouquinho diferente. Não vamos falar sobre luta, vamos falar sobre essa treta processual de bastidores que o UFC vem sofrendo por aí. Nesse canal eu comento notícias atuais do mundo da luta. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixe seu like e se inscreve no canal. Desta forma você se mantém informado e você também me ajuda a crescer e ganhar relevância aqui dentro do YouTube. Eu conto com o teu apoio, bora pro vídeo. Hey! Então, Phil Davis, aqui campeão do Bellator, do PFL, ex-lutador do UFC, está entrando aqui com uma ação contra o UFC. Relembrando, eu já fiz vídeo sobre isso, o UFC ele responde 3 processos. O primeiro processo é de lutadores que ingressaram antes de 2017. Então, antes de 2017, centenas de lutadores entraram com uma ação, alegando que, ó, o seguinte, na época a gente assinou um contrato com o UFC, porém, eu acho que eu fui enganado pelo UFC. Eu acho que aquele contrato não foi tão justo como eu acho que deveria ser. Na época eu aceitei, mas hoje eu acho que ele não foi tão justo. Então entraram esses centenas de lutadores que entraram antes de 2017 entraram com uma ação. Essa ação acabaram homologando um acordo judicial. Então o juiz ali intermediou uma ação, o UFC deu, tal, eles aceitaram. E acabou com 375 milhões de dólares, o que é mais de 1 bilhão de reais. Então o UFC, vendo que centenas de lutadores entraram com a ação, o UFC falou que tá, vou aqui pagar aqui mais de 1 bilhão de reais para encerrar esse processo. Os lutadores, tá, a gente aceita. E o juiz homologou. Então foi um acordo que fizeram perante a justiça americana. Os lutadores agora, esses centenas de lutadores que entraram com essa ação, vão dividir esses 375 milhões de dólares e vão ganhar um troquinho, né? Eles vão sair ganhando, esses lutadores. Depois dessa ação, vários lutadores depois de 2017 entraram com uma ação também. O porquê que 2017 foi um diferencial? Porque em 2017, o UFC vendo que vários atletas estavam entrando com ação contra eles, eles pegaram e colocaram uma cláusula. Agora, todo atleta que a gente faz um contrato, a gente bota uma cláusula de arbitragem. O que significa essa cláusula de arbitragem? Ó, se você tiver algum problema comigo, você não pode ingressar na justiça. Vai ter uma corte arbitral aqui que vai decidir. E outra, você está proibido de entrar com uma ação coletiva. Igual entraram com a ação coletiva da galera de 2017 para trás. O UFC foi esperto, pegou no contrato lá e colocou agora é proibido entrar com ação coletiva. Porém, mesmo com essas cláusulas de barreiras contratuais, mesmo assim, vários atletas de 2017, pós-2017, entraram com uma ação coletiva contra o UFC. Mesmo sendo contra o contrato que eles assinaram. O que a justiça vai decidir, não sabemos. Né? A justiça pode rasgar o contrato, dane-se que vocês concordaram lá atrás, eu decido aqui. Agora o Phil Davis, ex-lutador do UFC, entrou com uma ação. A diferença do Phil Davis com as 2 ações coletivas, a do Phil Davis vai acabar sendo coletiva porque outros atletas vão assinar, é que o Phil Davis agora ele não quer dinheiro, ele não quer uma indenização. O que ele quer é o seguinte, que seja determinado pela justiça. Lá nos Estados Unidos, quando a justiça decide alguma coisa, diferente do Brasil, lá existe outro sistema judiciário, outro sistema legal. Né? Aqui é o civil law, aqui a lei é o que é escrita pelos legisladores, lá é o common law. A lei às vezes passa a ser o que os jogadores decidem. Então às vezes o que o jogador decide lá pode valer como lei. Então o que o Phil Davis quer é uma decisão judicial que o UFC seja proibido de fazer contrato com mais de 1 ano, alegando possível monopólio. Todos esses lutadores que entraram com ações, seja os lutadores antes de 2017 que entraram com ação coletiva, seja os lutadores de 2017 para cá que entraram com uma ação coletiva, seja o Phil Davis, eles alegam que o UFC é um monopólio. Bom, vamos para a opinião agora. Minha opinião é o seguinte. Primeira coisa. Pacta sunt servanda. Pelo menos deveria ser, na minha visão, o pacta sunt servanda. Ou seja, o que isso significa? O contrato faz lei entre as partes. Contrato de homem, tá? O que é um contrato? Pode ser algo assinado ou pode ser um aperto de mão. Ou os dois. Um contrato com aperto de mão. Se você combina alguma coisa com alguém e essa pessoa combina alguma coisa com você, o que vocês combinaram ali deve fazer lei entre vocês. Você deve ser homem, você deve só dar a sua palavra. Você deve ter sua palavra e dar sua palavra. Então, se lá atrás, centenas de lutadores aceitaram, ó, o UFC, ó, vou te pagar X, você aceita? O lutador, pô, eu aceito, acho legal. Aceito sim. Ó, só que você tem que me entregar isso aqui, você tem que fazer 3 lutas, você aceita? Por X, aceito.
foram lá aceitar. Eles aceitaram de livre e espontânea vontade. Pessoas adultas aceitaram um contrato. Agora, anos depois, eles veem, quer saber? Eu acho que não foi tão justo aquele contrato que eu assinei lá atrás. Eu quero mais. E entra com uma ação. Veja que isso é uma sacanagem. A justiça pode acolher esses caras, como acolheu. A lei pode acolher esses caras, como acolhe. Mas eu acho que isso não é legal. Porque não é um contrato de homem. Tá? Seria justo se a pessoa entrasse com um contrato contra aquilo que o UFC prometeu, mas não entregou. Só que tudo que o UFC prometeu foi entregue, então não tem o que ser reclamado. Não deveria ter, pelo menos. Né? Teve, tanto que eles ganharam. Minha opinião. Se a pessoa chega lá, um lutador fala com o contrato, UFC, eu quero contratar você, quero fazer um contrato com você. O UFC oferece o seguinte: vou te pagar $10.000 pra você lutar e $10.000 se você vencer. Você aceita, lutador? O lutador, aceito. Aí o lutador vai lá e luta. E ganha a luta. Aí o UFC chega, quer saber? Eu te prometi $10.000 se você lutasse, $10.000 se você ganhasse, né? Prometeu. Daí o UFC fala, só que é o seguinte, eu vou te pagar só o $10.000 que você lutou e não vou te pagar o $10.000 da vitória. Por quê? Porque eu acho que essa vitória não foi tão legal. Acho que não foi tão empolgante. Foi uma vitória meio xoxa, por ponto, decisão dividida ainda. Não vou te pagar $10.000 pra vitória. Aí sim, eu entendo que caberia o lutador entrar com uma ação contra o UFC, porque, o UFC me prometeu alguma coisa e não entregou. Aí cabe uma ação. Aí cabe uma ação, porque o UFC não cumpriu com a palavra deles. Agora, seria injusto, imagina se o UFC, não achei legal. Agora, o UFC vai lá, toma aqui teus $10.000 pela luta, toma teus $10 pela vitória, porra, legal, nós concordamos. Passa alguns anos, cara, não, eu acho que não valia $10.000, eu acho que eu merecia $20.000, Acho que eu merecia $20.000, O UFC é monopolista, não tinha pra quem mais assinar, eu aceitei. Não, acho que é 20 mil. E entra com uma ação e, é sacanagem, né? Não deu sua palavra. Essa é a minha opinião, tá? O que as pessoas aceitaram livremente deveria valer. Ok? Então acho muito injusto fazer. E outra, isso é minha opinião. Agora, a gente tem que pensar que aqui, essa ação aqui, ela pode prejudicar não só o UFC, como os futuros lutadores do UFC. Ou futuros lutadores que pretendem entrar no UFC. Lembrando aqui que eu falei em gratidão, mas não é questão de gratidão em gratidão, tá? Ninguém precisa ser grato com o UFC. Eles fizeram um contrato e aceitaram. Ninguém é bonzinho nessa história, tá? O UFC não é bonzinho. O UFC não vai lá e te contrata e te paga porque ele é bonzinho. Ele paga porque ele quer lucro. Tá? Ele quer lucro, ele quer lucrar com o lutador. Esse é o fato. Ele quer pegar o lutador, ele quer investir naquele lutador, quer tentar vender a imagem daquele lutador, quer fazer aquele lutador lutar e ganhar, ou não ganhar, mas fazer luta empolgante, porque ele quer ganhar, ele quer lucrar com a imagem daquele lutador, com a imagem da luta. Ele não é bonzinho. O lutador também não é bonzinho. Tá? O lutador quer lutar lá por dinheiro, porque tá ganhando dinheiro. Ninguém é bonzinho nessa hora. Meu amigo, aprenda uma coisa. No mundo, ninguém é bonzinho. É só papai e mamãe em casa. Filho. Mas ninguém vai ser bonzinho na vida. Na vida, ninguém é bonzinho. E se alguém te promete uma coisa grátis, presta atenção. Não existe nada de graça nesse mundo. E se alguma coisa for de graça, você quer o produto. Aqui no UFC, ninguém é bonzinho. O UFC não é bonzinho com ninguém. Ninguém precisa ter gratidão com o UFC. Eu usei a thumb gratidão. Não sei se eu vou fazer uma thumb com o nome gratidão e gratidão. Mas não é bem gratidão. Ninguém precisa ser grato com o UFC. Porque não existe gratidão. Era um contrato, era todo mundo adulto, estava todo mundo querendo lucrar. O que deve ter é respeito ao que você assinou. Tá? Esse negócio pode prejudicar os próximos lutadores. Por quê? Porque agora o UFC teve um prejuízo de 1 bilhão que ele não esperava. Ele contratou diversos lutadores, teve custos com esses lutadores, porque ele tem custo para promover um evento, para fazer propaganda, para promover o lutador, né, para equipamento, pessoal, ele tem vários custos. E lá atrás ele faz um cálculo de quanto que ele vai gastar e quanto ele vai lucrar. Agora que eles acordaram, não foi bem um acordo, porque foi judicial, eles tinham que acordar, senão poderiam receber uma sentença pior, de perder 1 bilhão, agora nos próximos lutadores que eles forem contratar, eles vão fazer esse cálculo. Não, pera aí, esse lutador não pode nos processar lá no futuro. Então o custo dele já vai ser maior. Ele não vai ser os $10.000 que a gente vai contratar ele. Esse cara pode nos custar 30, 40, 50 mil dólares. Isso pode ser uma barreira de entrada para futuros lutadores. Porque talvez futuros lutadores não seja mais tão fácil entrar no UFC. Agora você precisa ser um bom lutador de bom nome para conseguir entrar no UFC. O UFC não vai querer arriscar com lutadores novos para tentar fazer esse lutador crescer. Porque, cara, já tá um pouquinho mais caro. Tá? Então é um prejuízo que o UFC não esperava. E outra, o UFC não é um monopolista. Monopólio é aquele serviço que você não consegue entrar porque você é proibido de uma forma violenta. Por exemplo, petróleo. Se você achar petróleo no teu terreno, você não vai poder explorar o petróleo, refinar o petróleo, transformar em gasolina e vender, porque é um monopólio do Estado. Se você fizer isso, achar petróleo no teu terreno, o Estado vai lá e vai pegar. Se você não deixar o Estado pegar, ele vai usar as armas, vai te prender, pode até te matar se você resistir.
Tá? Outro exemplo do monopólio. Existem vários exemplos do monopólio da moeda. Você não pode fazer uma moeda por aí livre. Ah, mas existe o Bitcoin e outras moedas. Existem outras moedas descentralizadas, mas você não pode fazer uma moeda e concorrer com o Estado porque é um monopólio. Tá? Existem outros monopólios, monopólio de segurança, existem diversos outros monopólios. Outro monopólio também é da droga. Você não pode chegar lá no Morro da Mangueira, você um ripongo chegar lá no Morro da Mangueira, vou plantar uma maconha e vou vender aqui. Você não pode, porque lá no Morro da Mangueira existe uma facção criminosa que tem um monopólio de venda de drogas. E se você for querer vender lá, eles vão te matar, com certeza. Não faça isso. Então, monopólio sempre envolve violência. O UFC não. O UFC cresceu ali investindo por méritos próprios, tá? Gerando resultado. O UFC não cresceu do nada, ele foi investindo. Antes do UFC existiam outras hegemonias, existia o Pride. No futuro, nada impede que outro evento passe o UFC. Pode ser difícil, porque o UFC bota muito dinheiro, pode, mas nada impede. Como nada impediu de passar o Pride. Né? Já tiveram vários grandes eventos, Strikeforce, WC, teve o Bellator, agora tem o PFL. Outro pode passar o... Isso tudo, todos esses eventos surgiram de forma livre. Sem ninguém obrigar nada, só no Pacta Sunt Servanda. Tá. Então eu acho injusto. Vamos ouvir aqui a opinião do Renato Moicano. Tá? Olha, presta atenção aqui na opinião do Renato Moicano, a qual eu concordo e a atitude de homem. Tá? Olha o que ele falou aqui, ó. Finalizações da noite. Você assinou essa petição ou não? Fala pro rapaz aí, cara, pra ele assinar, pra ele ganhar o dinheiro. Ele tá com medo, rapaz, de fazer o M, compadre. Fala aí, Dêmia. O rapaz tá com medo de ser prejudicado, compadre. Não é medo de prejudicar, não. Então o Parrumba falou, o Moicano não quer assinar a petição lá que a galera assinou e ganhou dinheiro porque ele tá com medo de ser prejudicado. Aí o Moicano vai responder. Ele já começou falando, não é medo de me prejudicar, não. Presta atenção. Não é medo de prejudicar, se ele não. não assinar, Dêmia, vocês vão dividir mais dinheiro, porque o dinheiro vai ser pago, irmão. Tem nada não. O Parrumba falou, se o Moicano não assinar, vocês vão dividir o dinheiro que é os 375 milhões de dólares, mais de R$1 bilhão. Porque são vários lutadores lá e quem assinou, que entrou em 2017, que é o caso do Moicano, vão dividir aquela gorjeta lá que vai dar um bom dinheiro pra todo mundo. Esses lutadores que entraram com a ação, eles vão sair ganhando, tá? Essa galera que não cumpriu com a palavra deles, que na época aceitaram e agora estão voltando atrás, essa galera vai ganhar dinheiro. Agora, a futura galera pra frente não vai sair perdendo. Os lutadores vão sair perdendo pelo que eu falei, vai ser um custo a mais pra investir. Tá? Isso que o UFC pode até falir, que ele não contava com esses custos, ele pode vir até a falência, pode acabar com o UFC. Mas vamos ver a resposta do Moicano. Não, pode pegar. Na verdade, pode falar, Dani. Isso foi um acordo, né? Isso foi um acordo, não é um, como é que se diz, o UFC... Ninguém perdeu nem ganhou, foi um acordo. Eles fizeram um acordo, entendeu? Não é... mas foi um acordo judicial, né? Porque eles iam... O Damian Maia falou, não, isso foi um acordo. Parrumba, ninguém vai ganhar nem perder. O Moicano, isso foi um acordo judicial, né? Claro que o UFC vai perder com isso aí. Ele não contava com esse gasto de R$1 bilhão, agora vai ter que pagar... mas eles acordaram, né? Você não é a favor do acordo? Pô, mas foi um acordo judicial. Ele tinha que... Né? Lá atrás foi um acordo de verdade no contrato. Vamos ver, o Moicano continua falando. Porque, na verdade, eles queriam fazer uma lei como se fosse a do Mohamed Ali, para pagar uma porcentagem. Eles queriam fazer isso. Eu particularmente sou contra essa lei e eu também sou contra receber o dinheiro, porque eu falei, eu assinei o contrato, eu concordei com os termos e agora eu acho que é hipocrisia. Eu, particularmente, falar, não, eu tinha que receber mais. É que nem você falou, quando eu recebi o primeiro 8 mais 8, eu tava feliz, entendeu? Você começou com 8 mais 8? Comecei com 8 mais 8, né, pra você. Cara, eu comecei com 5 mais 5, mas o padrão na época eram 3 mais 3. Mas eu entrei quase no começo. Enfim, que o Moicano falou ali, eu quando entrei lá, eles prometeram $8 mil e mais $8 mil se eu ganhasse. Eu tava feliz com isso aí, cara. Pô, eu aceitei. Cara, e que lutador não tá feliz entrar no UFC? Porra, que sacanagem. Cara, e você assinou. Mas é o único evento grande que tem. Mas beleza, você tem sempre a opção de não aceitar. Você tem sempre. Se você acha que teu passe vale mais, negocie com eles. Eu não fiz um vídeo esses dias do Artem Vakhtov, que foi o último cara que ganhou do Poatan no kickbox, que negou um contrato com o UFC porque ele achou pouco. Você acha pouco? Agora, sacanagem. Se fosse, não, vou assinar isso aqui e no futuro vou entrar com uma ação porque eu achei pouco. Sacanagem. Tem atitude de homem, né? Moicano é um cara que é uma excelente pessoa, tá? E tem princípios, tem ética. Isso aqui é ética, cara. Você é um moralista, mas porra, você assinou. Não tô falando de novo, mas o UFC tem muito dinheiro, você tá defendendo um bilionário. Cara, não é isso, é o respeito. É o respeito ao contrato. Eu acho que isso é o que nos tornou civilizados, foi respeitar o próximo.
Tá? Antigamente, no tempo de tribos, no tempo dos neodentais, no tempo dos homens da caverna, não se respeitavam, um espolhava o outro espolhava o outro. O que fez a nossa sociedade evoluir é justamente o respeito ao próximo e a divisão do trabalho. Porra, não vou roubar o que é do próximo, eu vou produzir o que eu consigo produzir e tentar trocar com o próximo. Tá? Aí você vê essas leis, o Estado, a justiça, e eles vão depredando esse processo civilizatório, vão desrespeitando os contratos, o que é um absurdo. E isso vai ser sempre prejudicial. Quem entrou com a sangue assinou ali, lá no passado, agora assinou. Essa galera, esses lutadores, podem sair bem, com certeza pode sair bem. Mas no futuro isso vai ser prejudicial. O UFC pode falir. Cara, quem não quer entrar no UFC? O UFC é uma grande projeção, ainda que pague pouco. Você vai ser projetado lá dentro, você vai ganhar um nome lá dentro. O mundo inteiro vai te ver. Tá? E não é porque eles são bonzinhos, voltando a falar. É porque eles querem ganhar dinheiro com você. Então eles têm todos uns cálculos contábeis. Eles não têm dinheiro infinito. Se eles começarem a ter prejuízo, infelizmente, eles vão ter que fechar, vão ter que deixar de contratar novos lutadores, o que já está acontecendo. Se você for ver, poucos novos lutadores estão contratando assim do nada. Eles estão contratando um cara que já veio do PFL, um cara que lutou muito tempo no Bellator, um cara que tem um grande nome. Eles estão evitando investir em muita gente de base, diferente de antigamente. Isso já é um reflexo. Isso pode piorar. Agora vem o Phil Davis e que não quer o UFC contrata por mais de um ano. Quem é ele para saber o que é melhor para os outros? E aqui ele fala, não, porque isso não é bom pro esporte, porque é um absurdo, porque aí o UFC deixa as pessoas presas. Quem é ele para saber se outro lutador, como se todos os lutadores fossem retardados, tá? E só o Phil Davis e a justiça são os bonzinhos para saber qual que é a forma certa de todo mundo contratar. E isso pode passar, pode virar um julgamento. E você pode ser proibido de contratar alguém por mais de um ano, que é um absurdo. Às vezes o UFC quer gastar tanto com um lutador lá, pô, eu quero gastar com esse lutador, eu quero vender, quero levar ele para vários lugares, mas eu tenho que contratar o cara por 3 anos, por 5 anos, senão os custos vão ser muito grandes. Se proibir esse contrato por mais de um ano, vão ser menos investimento do UFC, cara. Todo mundo, quando você tem uma decisão violenta sobre contratos voluntários, porque é uma decisão violenta, o que a justiça decidir vai ser uma decisão violenta, porque vai ter que ser imposta à força, se o UFC não obedecer pode fechar, pode pagar multa, vai prejudicar sempre os polos mais fracos da situação. O UFC vai ser o último a perder na situação. O UFC vai cortando custo. Quem vai perder são os próximos lutadores, as próximas gerações, e a gente pode correr o risco de no UFC, no futuro, acabar por causa de decisões judiciais absurdas. Uma coisa é o UFC no futuro acabar porque outro concorrente superou ela no serviço. Isso ok, acontece, faz parte do mercado. Até, sei lá, o PFL investiu demais, porra, passaram, agora o PFL pega os melhores lutadores, agora o PFL é o top dos top e o UFC faliu. Beleza, pelo menos o UFC faliu, mas surgiu outro melhor. Ou porque o público cansou de ver MMA, ninguém mais quer ver MMA na vida. Pronto, faliu porque ninguém mais quer ver, fazer o quê? Agora outra coisa é o negócio tá indo bem, tá funcionando, tá todo mundo ganhando, porque tá todo mundo sai ganhando nessa história. Todos os lutadores que assinam estão saindo ganhando. O UFC tá saindo ganhando, todo mundo sai ganhando. E acabar por causa de decisões judiciais de pessoas como o Phil Davis que acham que sabem o que é melhor para todo mundo. Eu acho um absurdo. Essa é a minha opinião. O que vocês acham sobre isso? Comenta aqui. Esse vídeo foi um pouco diferente, foi mais tratando da situação processual do UFC. Eu quero saber o teu comentário. Comenta aqui se você não concorda comigo, não tem problema. Comenta aí pra gente engajar, conversar. Ninguém é o dono da razão aqui. Essa aqui é só a minha opinião, que eu compartilhei com vocês. Se chegou até aqui também, deixa seu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Valeu. Hey!